Para falar sobre este assunto, o Orofino em Campo recebe Marcos Veiga, professor da USP. Muito obrigado pela presença. Professor, é difícil diagnosticar a mastite? Bom, primeiro eu quero cumprimentar todos os nossos amigos que estão nos assistindo. E, Gustavo, a mastite é uma doença que ela é multifatorial. Significa o seguinte, a mastite tem várias causas, tem possíveis causas que podem afetar a vaca. O diagnóstico nós temos que diferenciar em duas formas de apresentação. Uma forma, o produtor vê a doença de uma forma muito evidente. O leite tem alteração, tem grumo, tem pus. É o que nós chamamos de mastite clínica. Essa é muito simples e eu diria que todo produtor consegue identificar sem problema. A outra forma de apresentação é uma forma na qual a vaca aparentemente está saudável. Ela não tem alteração visual, ela produz leite, ela come, ela fica prenhe. Agora, se nós fizermos um teste, que é um teste mais específico no leite, a vaca está com uma inflamação na glândula mamária, é o que a gente chama de mastite subclínica. Aí nós temos basicamente duas opções hoje desse diagnóstico. Uma é o que nós chamamos de CMT, que é aquele teste da raquete, é um teste muito antigo, muito simples, a maioria dos produtores tem conhecimento. E o outro é um teste um pouco mais recente, mais moderno, que é a célula somática eletrônica, que é feita em laboratórios especializados. Então, se nós considerarmos que grande parte dos produtores talvez não tiveram ainda acesso a esse diagnóstico da mastite subclínica, eu diria que sim, grande parte dos produtores ainda não tem uma situação real da doença no seu rebanho. Existem muitas vacas, portanto, no Brasil que estão com a mastite e o produtor não sabe. É verdade. Se nós considerarmos as estimativas de estudos de pesquisa, as estimativas, digamos, que já foram realizadas, existe uma média de 30% a 40% de vacas que estão produzindo leite, então são essas vacas que estão aí nos rebanhos brasileiros e que têm mastite. Então, isso significa que de cada 10 vacas, nós temos 3 a 4 vacas que estão doentes, estão com a doença, essa doença está retirando o lucro do produtor, está causando problema para o produtor e muitas vezes o produtor desconhece. É muito comum a gente visitar produtores, conversar com os produtores e o produtor não tem a percepção da doença. Porque diferentemente de outras doenças que você tem um resultado, tem algum tipo de consequência muito clara, evidente, a mastite, ela simplesmente reduz a produção, só que não afeta de uma forma que o produtor consiga perceber, consiga ter uma percepção. Professor, explica melhor para a gente como que a mastite ela interfere na produção da vaca. Para a gente entender isso, seria interessante a gente conhecer um pouco a doença de uma forma muito básica. Então, basicamente, a mastite é uma inflamação da glândula mamária. Então, existe uma contaminação que geralmente está no ambiente ou está em uma vaca doente. Essa contaminação, ela invade o úbere da vaca e ela causa uma resposta da vaca. Quando a vaca causa essa resposta inflamatória, a vaca perde a capacidade de produzir a mesma quantidade de leite que ela tinha. Então, é como se a gente tivesse uma máquina que não consegue trabalhar da forma que ela tem o potencial. Isso significa que a vaca com mastite, ela reduz a produção de leite, reduz a produção de gordura, reduz a produção de proteína. Isso indica que essas vacas doentes, elas tanto produzem menos leite, quanto o leite que elas produzem é um leite que tem uma composição alterada. Por isso que quando a gente fala de mastite, tanto o produtor perde, do ponto de vista de redução do potencial de produção, gastos com tratamentos, leite descartado, quanto quem compra o leite, por exemplo, um laticínio, a cooperativa, tem um rendimento daquele leite muito menor. Então, do ponto de vista industrial, também não é interessante para uma empresa comprar um leite de vacas que tenham mastite. Por quê? Porque aquele leite ele gera menos benefício, gera menos renda. Então, assim, o potencial que existe de produção leiteira ainda no Brasil sem a mastite é muito grande. Eu diria que sim. A mastite, a estimativa dela é que a gente tem a perda de 5% a 7% de perdas ligadas com mastite subclínica e, consequentemente, com um potencial reduzido de produção. Se a gente tiver uma conta muito simples, que o Brasil produz hoje 32 bilhões de litros de leite por ano, 5% desse leite é um volume
extremamente alto e do ponto de vista de cadeia produtiva, do ponto de vista de economia, do ponto de vista do setor, é uma perda considerável. Então, eu diria que da mesma forma que nós temos, por exemplo, hoje programas que são voltados para controle de brucelose, controle de febre aftosa, são programas oficiais que o governo investe dinheiro, nós temos que preocupar também com a mastite do ponto de vista de tratar essa doença não como um problema individual, e sim como um problema de toda a cadeia. Qual que é a opinião do senhor a respeito deste investimento da Ouro Fino com um produto como o Ciprolac, que completa 1 ano no mercado? O mercado leiteiro precisava de novos produtos para conseguir combater a mastite? Olha, é muito bem-vinda a iniciativa da Ouro Fino do ponto de vista de trazer uma nova opção, trazer uma solução que possa ser utilizada, por exemplo, o tratamento da mastite. No tratamento da mastite, nós temos hoje diversos princípios ativos. Eu acho que um princípio novo é sempre positivo porque traz uma oportunidade que a gente não teria antes. E a gente sabe que investimentos em novos medicamentos demanda recursos e demanda tempo. E hoje a gente vê poucos lançamentos novos na área de tratamento de mastite. Então, eu acho extremamente positivo. Do ponto de vista de aplicação, eu acho que nós temos que encarar o tratamento como uma medida que faz parte de um conjunto de medidas dentro de um programa de controle. Por exemplo, para o produtor que pensa em trabalhar, em reduzir a doença, eu gostaria de lembrar que não adianta só tratar a vaca. Tratar é fundamental, é necessário. Mas só fazer o tratamento e esquecer ou deixar para um segundo plano medidas como um bom manejo de ordenha, um tratamento de vaca seca adequada, um fornecimento de um ambiente que seja limpo, confortável, seco, descarte de vacas com mastite crônica, a pessoa não vai conseguir atingir os objetivos. Então, o tratamento, eu diria que é fundamental, importantíssimo, mas tem que vir junto, aliado com outras medidas que trazem, por exemplo, uma prevenção de novos casos. Porque o tratamento atua já naquela vaca doente. Nós temos que tratar a vaca doente e tentar evitar que novas vacas venham a ter a doença. Por exemplo, trabalhando na ordenha, no ambiente, para prevenir esses novos casos. Muito obrigado pela presença aqui no Ouro Fino em Campo. Eu conversei com o Marcos Veiga, professor associado da USP.